noite, hoje eu, o Jonatas e o Ismael vamos falar sobre o DevCamp, que foi um evento que a gente foi no dia 13 de maio de 2016. E a gente vai dar um resumo mais ou menos das palestras que nós vimos e do que nós achamos da experiência do evento. Então, a primeira palestra foi com o Jürgen Apelo, que ele falou sobre o Managing for Happiness, que ele é ele foi o criador do Management 3.0. Então, nesse novo livro que eu acho que ele vai lançar esse ano, na metade desse ano, ele fala em como você gerenciar para a felicidade. Então, como você inovar as suas companhias, suas empresas e como motivar seus colaboradores, seus times, essas coisas, para eles terem felicidade em trabalhar. Então, ele fala sobre esse mental closely, que é meio que você ter uma mente não fechada, mas uma mente direcionada para aquilo que você tem que fazer. Você focar no progresso, não só na felicidade. Você ter esse delegation board, que eu acho que até o Ismael depois vai falar um pouco melhor do que eu. Tô delegando. Então, o delegation board é como se você colocasse todas as suas prioridades, tudo que a empresa precisa de, sei lá, priorizar ou delegar para alguém, e o time, deixa eu achar a palavra certa, ele mesmo delega como serão tratadas todas essas pendências, essas coisas que precisam ser resolvidas. Então, como eu não coloquei uma imagem, mas é como se você tivesse um Kanban, mas um Kanban só de delegação. Então você lista tudo que você precisa resolver, e aqui, quais serão os responsáveis? O time, a empresa, o diretor. Então você escolhe, todo mundo vota e vê para onde vai ser delegado. E aqui, esses 12 Steps for Happiness são os 20 passos que ele fala sobre para você alcançar essa felicidade, que até está no livro dele. Se você acessar o M30 ponto alguma coisa, se você procurar M30 no Google, você já vai encontrar, que é 3.0, mas é 30. E o Learning from Failures Around Experiments. Então é você aprender sobre essas falhas em torno das suas experiências. Então você tem as suas experiências, acontecem falhas, só que você aprende com elas. Então você não precisa pesar nos seus colaboradores porque eles erraram, mas na verdade você vai aprender com as falhas. Esse Celebration Grid é para você dizer como você vai celebrar as coisas que você alcançar, que você conseguir. Então você dizer como elas serão tratadas também. E aqui é o que ele fala que precisa para você ter esse Managing for Happiness, que ele fala Know Your Team, então conheça seu time, e você cria esses mind maps. Então, através disso, cada um pode fazer do seu time um mapa mental do que ele é, do que ele representa, o que é importante para ele. Então, é como se você estivesse no centro e você começasse a dissecar você próprio. Isso até para todo mundo conhecer como você é. Então, você conhecendo seu time, você vai estar mais adaptado a ele, você vai estar mais junto dele. Aqui, Run Experiments, not Frameworks. Então, não é só você pegar um framework, sei lá, você pode falar Agile ou alguma coisa assim, colocar lá para gerenciar, que isso não vai ajudar nada. Você vai estar copiando alguma coisa, mas não vai estar vendo se isso é aderente ao seu processo. Então, é você sempre executar experimentos. Então, você vê alguma coisa, você experimenta, vê se aquilo dá certo e melhora. Se não der certo, você vai lá, volta e começa a executar outro experimento. E aqui é gerenciar o sistema e não as pessoas, porque as pessoas não precisam ser gerenciadas. O que precisa ser gerenciado é o sistema todo que você faz parte. Mas as pessoas sabem o que elas precisam fazer. E aqui é um livro só que eu acho que ele passou, que é do Sean Eckhor, The Happiness Advantage, que é um bom tema que ele passou. Mas em resumo, é isso. É por como você alcançar essa felicidade. O Henrique Lobo, que ele falou sobre o enriquecendo o legado, então ele começou a falar como você pode enriquecer o seu legado, porque, como vocês sabem, todo código que a gente produz hoje, amanhã vai ser um legado. Então, como isso acontece? O cliente, ele perde o controle do sistema. Então, quando ele perde o controle do sistema, ele já não tem mais alterações, ele não consegue fazer mais nada para melhorar o sistema dele. Ele acaba tendo essa perda histórica. Nisso aqui ele fala como que ele é um consultor. Ele vai lá em empresas que têm sistemas antigos para entrar e, sei lá, mudar, fazer alterações, melhorar o sistema. Aplicações que foram feitas em COBOL, Delphi, Pascal, C Sharp.
Ele foi bem específico nisso, então ele não fala como se tratar o seu próprio legado da sua própria empresa. Aí o que acontece? Essa perda histórica, a falta de mão de obra, então você já não tem a mão de obra capaz para fazer essas alterações, e também é nesse caso que acontece, que você tem um sistema que é difícil você colocar em outra tecnologia, é quase inviável fazer isso. O débito técnico, que isso que sempre gera, então a gente não consegue trabalhar com os débitos técnicos, e para você conseguir fazer isso, você tem que ter essa recuperação histórica, que é pegar tudo isso aqui e saber realmente o que aconteceu. Então você analisar como foi feito o seu sistema, entender por que foi feito. Fica até uma frase dele aqui, sabe, você pode ver um código e ver que ele está ruim, mas naquela época ele resolveu. Então por que você fala que é ruim? Porque você não está entendendo por que o cara chegou naquela solução, por que o desenvolvedor chegou naquilo. Então quer dizer que não é uma gambiarra, na verdade funcionou, mas ele teve motivos para fazer aquilo. Então você precisa entender esses motivos para conseguir alterar e solucionar. Para você só não falar que é uma gambiarra. E recuperar esse contexto histórico, que é tudo isso que eu acabei de falar. Aqui ele só indicou esse site aqui que é dele, que é DevOps, que ele faz uma lista de blogs de tecnologia. Então você pode pesquisar um tema e ele pesquisa em todos os blogs, a maioria dos blogs da internet, sobre o assunto. E para você usar isso, é bom você usar essa gestão de configuração e mudança. Então você ter toda essa gestão para como você configurar o sistema e como mudá-lo. Fica até melhor. Esse Sonar Cube, que é só uma ferramenta para poder fazer, que a gente até usa o Sonar aqui, para verificar as pendências, acoplamento, todas essas coisas. E ele indicou comentários para mapear o código. Estou com alguns erros de português, porque foi a anotação aqui eu fiz rápido, tá? Mas aqui é só comentários, então mesmo que a gente fale, código bom é código que não tem comentário. Mas nesse caso aqui, quando você comenta, você começa a mapear como está sendo o código. E você consegue lembrar e recuperar essa história que era o código. Aqui, vou pular isso aqui, mas a configuração do ambiente, então, para você ter tudo isso aqui, é bom você já fazer uma configuração do ambiente para ser rápido, subir o sistema. Para ser rápido, você não precisar ficar pensando nisso, sabe? Eu estou falando meio errado, mas como se você tivesse um problema da configuração. Então você precisa configurar o ambiente, configurar banco de dados, configurar todo o ambiente e você fazer DevOps. Então você fazer essa integração contínua. Porque não adianta você fazer tudo isso aqui e você vai rodar em outra máquina e precisar refazer todo o seu sistema. Então a primeira coisa que ele faz depois da recuperação histórica, é configurar o ambiente. Então ele pode usar Docker, ele pode usar outros tipos de tecnologias só para subir o ambiente. E ele não precisa refazer isso sempre. E o controle de mudança, que é usar só SVN, Git, outras coisas do tipo, porque tem alguns ainda sistemas que não usavam. E o Redmine é só um framework para você fazer esse levantamento histórico. O deployment, que vem bem no controle aqui de mudança e na configuração do ambiente. E esse é um livro que ele indicou, que é o Configuration Management, que é do Bob Aiello, que fala bem como você fazer esse gerenciamento de configuração. Os livros Code Complete e Working Effectively with Legacy Code, que é para você entender como você trabalhar com o código legado. Eu acho que é isso. Não deu para entender? Alguma dúvida disso aqui? E aqui, o Guilherme Junqueira, Zero to Hero, caso de sucesso de startups com fundadores técnicos. Então aqui não foi bem uma palestra técnica, mas ele começou a contar uma história, a história de alguns caras, falando como funcionou, como são essas startups de sucesso de fundadores técnicos. Então a primeira coisa que ele explicou, que ele falou, comentou, foi de um cara que começou a desenvolver e ele acabou fazendo um jogo de RPG. Ele gostava de RPG e falou, vou fazer um jogo. Ele foi lá, fez um jogo online, o gráfico era ruim, porque era em 2000 e pouco, só que ele implementou duas funcionalidades também. Uma era um chat, para todo mundo conseguir conversar quando estava jogando, e o outro era um sistema para você tirar foto do jogo e fazer o upload da foto. Só que o jogo não deu certo. Aí ele foi lá, refez o jogo, melhorou os gráficos, não deu certo. Aí ele pensou, ele viu que, além daquelas fotos que as pessoas, os usuários, faziam upload, ele também as pessoas faziam upload de fotos pessoais.
Eles pegavam lá numa viagem com o cachorro da casa. Ele percebeu que o quê? Que isso era um negócio. E aí que foi lá que ele criou o Flickr. E depois disso tudo, com uma funcionalidade que era só um a mais, um adicional no jogo dele, ele teve a ideia de criar o Flickr. Aí depois ele vendeu o Flickr, deu tudo certo, né? Ganhou milhões, vendeu pro Yahoo. E aí ele pensou, depois de um tempo, e aí, eu tinha um sistema de mensagens também no meu jogo. E aí, o que eu vou fazer? Aí em 2015, eu acho que foi o lançamento, ele criou o Slack. Que tá até hoje. E ele já teve proposta pra ser vendido, essas coisas, só que ele não aceitou. O jogo que é bom nada. No jogo que é bom, ele desistiu. Ainda bem, né? E aí são essas coisas, sabe? Essa história meio que conta como você aproveitar os fracassos. Porque é aquela coisa, sabe? Você aprende com o que você é, com o que você fracassa. Sempre tem um aprendizado para você aproveitar e fazer uma coisa melhor. Então é sempre aquela questão de melhoria contínua, de tudo isso. E aqui é um outro vídeo, ele passou um vídeo aqui que chama Bullet Ball, que é também uma coisa para você não ficar sempre preso às mesmas ideias. Que o cara lá, ele era um criador, sabe, de brinquedos, essas coisas, e teve um programa acho que foi nos Estados Unidos, que era pra escolher o melhor brinquedo, sabe, do país, pra uma empresa lá, uma fábrica, patrocinar e ele criar o produto. Só que aí teve um cara lá que criou esse Bullet Ball. E o Bullet Ball era o quê? Era você pegar a bolinha e ficar atacando um lado pro outro com outra pessoa. Acho que todo mundo tem que assistir esse vídeo. Só que aí, todo mundo lá do júri falou, eu não vou aceitar isso. Aí perguntaram para ele, quanto tempo você ficou desenvolvendo esse produto? Aí acho que ele falou, 25 anos. Se divorciou, vendeu o carro, Isso que aconteceu. Ele perdeu tudo, perdeu a casa, perdeu o carro, porque ele acreditava no Bullet Ball. Então, não acreditem sempre no Bullet Ball. E aí ele falou sobre os 5 elementos essenciais para, sei lá, guiar para o sucesso. Então, o timing, que é o quê? Às vezes você tem um produto, uma ideia agora, e você só precisa de um tempo. Não é agora que ela vai ser aceita pelos seus usuários ou pelo nicho que você quer atender. Então, às vezes, é você esperar. Tem muitas empresas mesmo que, sei lá, da década passada e só agora estão fazendo sucesso. Airbnb, por exemplo, que foi lançado em 2007, só agora está tendo repercussão. E aqui, o Team Execution. Então é que você tem um time bom para executar a sua ideia. Você ter a ideia melhor do que, eu acho que é a insistência, porque às vezes a insistência não é boa, que é no Bullet Ball. Ter um modelo de negócio e ter o investimento. E aqui ele só passou a plataforma dele, que é Yugo, e esse aqui é The Station, que é para como você gerenciar esses projetos. Então ele também passou uns históricos dele, só que era muito marketing, então eu não vou falar. O Paulo Silveira aqui, ele falou sobre o gerenciamento do seu produto 101, que ele fala sobre a gestão de produtos. Então ele fala como é a diferença você gerenciar mesmo um projeto do que você gerenciar o portfólio de produtos de uma empresa inteira. Então aqui ele só passou métricas. Aqui eu vou falar de algumas, mas é mais para quem quiser procurar, quem se interessar, porque eu também tenho que estudar um pouco mais sobre isso. Só que aqui ele indicou um livro, que é o Funil do Pirata, do Dave McClure. E aqui ele passou algumas métricas. Down, Mal, Wall e Active Users. E aqui eu não vou explicar porque eu não lembro também. Mas o Lifetime Value é como você medisse o tempo de vida de valor do seu produto. Então é meio que você determinar qual é o custo de aquisição para o cliente. E depois disso você vê quanto tempo ele fica. Ele ainda permanece seu cliente fiel. O Net Promote Score, que você acompanha a evolução do produto. Então, com o Lifetime Value e o Net Promote Score, você consegue ver qual é a evolução dele. Quanto ele está crescendo, quanto ele está custando, todas essas coisas. O Churn, ele verifica o paralelo entre os usuários que estão entrando no seu sistema,
no seu produto e os usuários que estão ficando inativos. Então não é os usuários que estão cancelando, mas aqueles que não entram mais. Então você consegue fazer um paralelo. E o cohort já é uma análise que você faz comportamental. Então você escolhe um grupo de pessoas que tem um comportamento e analisa como são o comportamento delas usando o seu sistema. Então você escolhe um nicho, escolhe qual é a personalidade, cria personas e verifica como elas estão usando, através de métricas. E aqui são algumas plataformas que você consegue realizar essas métricas. Além tem até o Google Analytics, que eu não colocou aqui, que ela tem algumas dessas aqui que você pode configurar. Então tem o Customer Analytics, o Kissmetrics, o Mixpanel, o Upra e Amplitude. Aqui é outro, aquele teste AB. Então você sempre comparar, você fazer duas modificações, colocar para um seleto grupo de usuários um teste, um lado A e o lado B, e você comparar qual vai ter a melhor proporção no que você espera. E os Lean Analytics, então, acho que é isso. Alguma dúvida, alguma coisa? E aqui, se o Jonas quiser vir aqui também. Esse aqui foi da Ana Cristine Veneziani e da Lariane Rossasnese, que elas fazem parte da Dextra, que é uma empresa lá em Campinas. Então elas explicaram como é o UX na vida real. Então elas fizeram todo um esquema, apresentaram como elas pegaram um produto antigo que era usado dentro da empresa, que era um de lançamento de horas, e como elas transformaram num produto melhor, com mais usabilidade e mais facilidade para ser usado dentro da empresa. Então aqui são meio que os pontos principais da UX. Então o que ela espera alcançar, que é a interface do usuário, o timing, que é meio que você dá mais usabilidade na sua interface, o tempo de resposta ser menor, o conteúdo ser mais fácil de acessar, mais visível, a expectativa ser que ele atenda a expectativa e a usabilidade. E aqui é os desafios que ela propôs. Então é meio que você definir o que você quer com o seu projeto de usabilidade. Então você tem os seus desafios, como é um apontamento, ela fala, gostar de fazer apontamento de horas. Então não é ser uma coisa assim, eu tenho que apontar horas, por que eu tenho que apontar horas? Se é algo penoso para quem vai usar. Então ele foi lá e falou, tem que apontar horas, ok. Então, gastar o menos tempo possível, ser intuitivo o suficiente para que não necessite de ajuda, ter uma experiência agradável através de uma interface descontraída. O objetivo, que é disponibilizar o produto para o mercado. Então, além disso que eles estavam fazendo internamente, eles queriam depois disponibilizar esse produto para o mercado. E o que mensurar? O tempo gasto com apontamento, acerto dos usuários e satisfação. E as atividades é toda análise de concorrência, criação da identidade visual, ideações, prototipação, teste de usabilidade, pesquisa de satisfação. Então, no começo do processo, elas pegaram um sistema antigo e aplicaram um teste de usabilidade. Então, foram lá, colocaram aquele programa que filma a tela do usuário e a webcam para ver as reações do cara e fizeram um roteiro. Passaram o roteiro para o cara e aí ele tinha que testar o sistema. Só que como todo teste de usabilidade, ele tem que falar o que ele está fazendo. Até para ver melhor como está a reação dele, se ele está entendendo o sistema. Só que aí viu que foi complicado, ele não conseguia. Ele não era intuitivo, não era nada disso. Aí eles voltaram, depois desses testes, e você faz com várias pessoas. Não dá para fazer só com uma. Você precisa de uma média, mais ou menos, sei lá, 10, 20 pessoas, 30 pessoas, dependendo do problema que você quer alcançar. E aí elas entraram em ideações e prototipação. Então aqui elas mesclaram com o Design Thinking. Então elas fizeram uma imersão através dos testes de usabilidade para verificar como os usuários estavam sentindo usando o sistema. Começaram a ideação, que elas até chamaram os desenvolvedores para ver se era possível fazer o que elas queriam. E prototiparam. Nessa prototipação elas fizeram só um protótipo e aplicaram o mesmo teste de usabilidade que elas tinham feito antes. E já o resultado foi melhor. O protótipo já foi aceito e elas já começaram a desenvolver o produto. Então é meio que isso, é você estar mais perto do seu
usuário, e você entender como você tem que fazer esse teste de usabilidade, para você entender qual a usabilidade necessária.